Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje estou aqui com o principal gestor da cidade, Rogério Santos. Seja bem-vindo, muito obrigada. Prazer estar sempre com você, né, no Santos no Ar. E em vários momentos da cidade, né? A gente estava conversando aí do baile da cidade, você sempre presente nos grandes acontecimentos da cidade. E é enorme prazer esse convite, obrigado. E estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço. 478 anos da cidade, né? Santos em fase de pleno crescimento em todos os aspectos. E a festa foi bonita, né? Foi linda. E uma festa, o baile, né? Que arrecadou recursos para o Fundo Social de Solidariedade. No dia seguinte, acabou por causa da chuva, essa chuva que não para. Uma pena. Não tendo o show do Tiaguinho na praia, mas ficou para o dia 6 de abril, né? E muitas entregas também. A gente entregou uma policlínica no DIC da Vila Gilda, local de extrema vulnerabilidade social. Sim. O Centro da Juventude, onde a gente vai ofertar oportunidade, cursos, oficinas, na área do emprego, na área da cultura. Muitas coisas para a nossa querida cidade de Santos. Você veio aqui em abril do ano passado, a gente já tem mais de um ano de podcast, e você falou justamente dessa entrega da Vila Gilda, de um bairro vulnerável, né, e que realmente precisava. Você é uma pessoa, Rogério, que você se sensibiliza muito com essa questão da vulnerabilidade social. E eu acho bacana esse seu trabalho, que você presta atenção muito nesse lado. E a campanha, na sua campanha política, é importante também, porque você acaba tendo acesso a tudo, né, numa campanha política. Acesso, né? A gente ouve as pessoas nas ruas, a gente reencontra, tem o feedback de tudo que acontece. E assim, Cláudia, hoje o mundo, né, a gente está falando da chuva que tem castigado aí o Brasil todo, o mundo todo. O mundo vive um momento que se discute a sustentabilidade. Quando você leva para o lado da importância do equilíbrio social na parte da sustentabilidade, a gente tem que levar porque a maioria das pessoas moram em áreas subnormais, com habitações subhumanas, que não tem saneamento básico, que não tem oportunidade de emprego, tem a questão da criminalidade, né, da falta de acesso à cultura. E isso, a gente combater a desigualdade social tem que ser a bandeira de todo mundo. A gente vive numa das cidades mais importantes do Brasil, nosso IDH é alto, a qualidade de vida em Santos é ótimo, as pessoas estão vindo morar em Santos pela qualidade de vida, mas a gente tem desigualdade social. Claro. Então, por exemplo, lá no DIC da Vila Gilda, ali as palafitas, ela não tem água e esgoto. O que a gente está fazendo? Palafitas estruturadas, casas pré-fabricadas, com estaqueamento, conjuntos habitacionais, nós estamos fazendo uma policlínica, tudo para levar saúde, saneamento básico para as pessoas. E a gente melhora aquela realidade local, mas a gente pensa no global, porque quando a gente polui os mangues, nós estamos afetando a balneabilidade das praias, isso afeta a economia da região, isso afeta a questão da saúde. Então, cada movimento que é feito em qualquer lugar da nossa cidade afeta o global. E é nesse pensamento que a gente trabalha para todos os santistas, mas com um olhar mais do que especial, né, para as pessoas que mais precisam. Você falou da questão da sustentabilidade. Eu acho que são dois problemas mundiais. A sustentabilidade é a questão dos moradores de rua, vulnerabilidade social. Isso, eu viajo o mundo todo e tem em todos os lugares. Você vai nas capitais, Paris, Londres, tem muita gente na rua, né? Então não é um problema só de Santos, é um problema mundial, né? O que aconteceu com o mundo, né, Cláudia? A gente pensar, estou com 58 anos, vou fazer 59, quando era criança, existia pessoas em situação de rua, mas eram muito poucas. E a gente localizava. E, normalmente, pessoas com algum problema de saúde mental ou pessoas ligadas ao vício do álcool. Mas era muito pouco. Hoje a gente vê essa imensidão de pessoas, né? E a gente vê o que aconteceu dali para cá, né? O tráfico de drogas, o aumento do consumo de drogas, da pobreza, mas a gente tem que vincular muito essa situação ao consumo de drogas. Sim. E mesmo do álcool, né? 90% das pessoas que a gente tem no nosso censo, na população de rua, são pessoas dependentes químicas que têm uma dificuldade imensa de largar do vício, porque é algo que não acaba, né? Quem é viciado em droga, em álcool, é viciado a vida toda, então é um problema crônico. E nós temos, sim, pessoas que há pouco tempo foram despejadas
famílias, pessoas que perderam o emprego, pessoas com tragédias familiares. A gente tem que acolher o mais rápido possível. Esse é o trabalho da prefeitura. Oferecer alimentação, oferecer abrigo, oferecer emprego, mas a lei é muito clara, né? E muita gente quer que a gente tire a força. Não existe uma lei que respalde o poder público de tirar as pessoas à força. Como. É muito Isso complexo. é muito claro, né? As pessoas têm que ter em mente. Prefeito, tem que tirar, né? E não é assim. A gente tem que respeitar as leis, né? Se há um pensamento da população no sentido contrário, as leis têm que ser mudadas. Isso tem que levar a uma discussão nacional do que se quer. Porque também tem a parte da população que tem um carinho, que é caridosa, que acaba dando alimentação, acaba dando dinheiro, e que também não é bom, porque perpetua essa situação. Cabe ao poder público buscar, convencer as pessoas a ir para o abrigo. É isso que eu ia falar, um trabalho de convencimento. É. Porque não adianta dar o abrigo, porque às vezes a pessoa não quer viver num regime de lei, né? Sim, viver numa sociedade com rotina, com horários, né? Dentro de uma sociedade. Então tem que ter esse trabalho de convencimento. E a questão das drogas é muito complexa. Eu entrevistei um psiquiatra há muitos anos, o Wagner Gataz, de São Paulo, e ele falou, a pessoa que é viciada em droga, principalmente em crack, ela tem uma lesão no cérebro irreversível. Mesmo que ela pare um dia, ela tem aquele dano, vai perpetuar por toda a vida. Então é muito complicado mesmo, né? E você imagina, a gente tem em todas as classes sociais pessoas dependentes químicas. Quando você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma família, você tem um amparo de amigos, né, para você controlar e tratar é muito mais fácil. Agora, você imagina quem vive em situação de rua, né? Internação compulsória. A internação ela dura uma semana, no máximo um mês, porque a internação é compulsória a partir do momento que há um risco de morte. E se a pessoa, durante essa uma semana, trata com tratamento psiquiátrico, medicamentoso, e ela sai dessa condição, ela sai da condição. E aí ela tem alta e ela vai para a rua, né? Então a gente acaba enxugando o gelo, né? Então é necessário, e o mundo, né? E deixar bem claro, não é o Brasil, né? Quando a gente fala das leis do nosso país e tal, o mundo está buscando esse caminho. É lógico que, como você falou, né? Você já viajou aí o mundo todo, você tem questões diferentes na Europa, nos Estados Unidos, na Califórnia. Sim, você vê como tá. Às vezes tem questões de refugiados de guerra, enfim, são várias situações. Mas o fato é que é algo que está acontecendo no mundo. No mundo todo. Agora, turismo. A cidade está bombando, né, prefeito? Navios, turistas, está muito incrementado esse setor, né? Sim, batemos recorde esse ano, que a gente esperava aí nessa temporada 3 milhões, isso aconteceu de turistas, é recorde desde 2016. Eu, esse fim de semana, fui até o Museu Pelé, né? E encontrei turistas da Polônia, do México, muita gente de São Paulo, né? Vendo a história do rei, né? Ainda mais agora com o Neymar. Né? Então, o futebol em Santos agora voltou a ser a capital do futebol mundial com a vinda do Neymar. Realmente, isso, para a imprensa, o foco essas semanas, tem sido o Neymar em Santos, né? Da imprensa mundial. Só se fala nisso. E também hoje na academia de manhã tinha uma roda de homens só falando no Neymar. Agora amanhã o jogo realmente... Agora, prefeito, com relação a esse mandato novo, né? Começando agora, mais 4 anos, acha que vai ser mais fácil, porque você já pegou, né? O primeiro mandato, apesar que já veio do Paulo, já estava meio que entrosado, né? Mas os projetos desse ano, você acha que vai ser mais fácil de alinhar? Não, a gestão pública, ela é muito difícil, né? É algo muito burocrático, porque a gente lida com dinheiro público, né? A gente não tem liberdade de gastos, né? Existe todo um regramento muito encaixotado, diferente da iniciativa privada, onde o conselho de gestores, ou o presidente, ou um gerente, ele tem uma capacidade de resolver problemas de forma imediata. Você não tem um compromisso de leis licitatórias, você não tem muitas vezes burocracias que o poder público tem. Então, são desafios, a gente tem grandes obras para serem entregues, nós vamos fazer 4 estações elevatórias. Isso, por exemplo, acabei de vir de uma reunião agora, isso requer licenciamento ambiental, isso requer aprovação da Caixa Econômica, aprovação em vários órgãos. Então, é algo muito complexo, muito complicado, né? Ainda mais quando se fala de uma obra pública. Nós tivemos agora o VLT, o impacto que é positivo do VLT, e será, a hora que ele começar a funcionar,
com linhas regulares, sair dessa fase de teste, mas o impacto que trouxe no dia a dia da população santista, né? Atrapalhou o trânsito, motivo de queixa, e aí o prefeito sempre é lembrado, né? Uma obra do governo do estado, mas quem é lembrado é o prefeito, isso faz parte, a gente entende, a gente colaborou o tempo todo para que fosse o mais rápido possível. Mas é muito difícil a gestão pública, mas é algo que eu escolhi, né? Como você falou, há 37 anos eu sou gestor público, tive a oportunidade de trabalhar com o ex-prefeito Paulo Alexandre como secretário de governo, coordenei as principais obras da entrada de Santos, do Hospital dos Estivadores, da operação urbana que foi feita na Ponta da Praia, né? Então, essa experiência na gestão pública a gente tem há muito tempo. E eu nunca espero que uma gestão seja fácil, né? Sempre há desafios planejados e aqueles desafios que a gente não espera, como foi no primeiro ano do meu primeiro governo, a pandemia. Né? O pior ciclo da pandemia e decisões difíceis. Não morreu ninguém aqui em Santos, né? Pelo menos por falta de atendimento. Saímos ninguém. com esse... Foi uma das poucas cidades no mundo que ninguém morreu com falta de atendimento. Não teve um sofrimento de uma mãe, de um pai, de um filho, de um amigo, de levar alguém para o hospital e falar, olha, vai para casa, não tem vaga, morre em casa. Em Santos isso não aconteceu. Perdemos pessoas queridas, mas sempre de uma maneira digna dentro de um atendimento hospitalar. E agora, né, e até aproveitar, Cláudio, aqui a gente está no teu podcast, para a gente falar da preocupação que a gente tem, né, também de uma epidemia, que é da dengue, e que a gente tem aí um prognóstico para o mês de março, começo de abril, essa epidemia está em alta. E tudo depende da gente. Se a gente fizer agora o nosso papel, cada cidadão, de não deixar água parada em casa, ver os vasos, não deixar foco, limpar as calhas das casas, dos prédios, caixa d'água, a gente vai ter uma situação muito melhor. A expectativa que a gente tem aí é do vírus tipo 3, que é um vírus mais recente, e que a população santista não foi tão afetada. Então, há uma imunidade menor em relação ao tipo 3. Então, há uma propensão maior a desenvolver a doença e ela ser mais grave. Então, todo cuidado, né, e os reflexos do que a gente vai ter, e aquilo que a gente vai ter é reflexo do que a gente está fazendo agora. A cidade, a Secretaria de Saúde está fazendo as fiscalizações, os mutirões, os usos de inseticidas, estamos fiscalizando com drones terrenos abandonados, mas é importante a participação da população. Então, aproveitar aqui a audiência do teu podcast para fazer um apelo a toda a população santista. Isso é muito importante, porque eu sempre falo isso, dessa questão da divulgação, da população participar, porque muita gente gosta de culpar só o poder público, mas tem muitas coisas que a gente, em vários setores, inclusive até a parte de enchente, né, lixo de rua, as pessoas acabam falando, acontece isso, mas só que a gente tem nossa participação. Todo cidadão tem que cuidar da cidade e o reflexo vem depois. Então, é importantíssimo que as pessoas não acumulem água parada, façam a higiene da casa, né, que esteja tudo em ordem para que a gente seja menos atingido. Você falou aí 37 anos de... Sim, de gestão pública. Bastante tempo. E houve aqui no nosso podcast, a gente fala muito disso, de empreendedorismo, dessa questão da transição de carreira que você fez, né? Como é que foi isso? Eu 37 anos, porque há 37 anos atrás eu entrei por concurso público como dentista na Prefeitura de Cubatão. E logo que eu entrei como dentista, eu já comecei a desenvolver alguns projetos na área da saúde bucal. E foi em 88, justamente quando vem a Constituição, e a Constituição cria o SUS, o Sistema Único de Saúde. Uhum. E aí eu participei de toda a implantação do SUS na cidade de Cubatão, mas também de uma forma regional, né? Santos foi a vitrine, na época o secretário Davi Capistrano, a prefeita Thelma, começaram a fazer todo o trabalho que foi a grande pandemia também que tivemos do HIV, e Santos enfrentou também com coragem, com toda a dificuldade. Santos foi referência. Então eu vivi essa transição com o olhar da odontologia. Passado alguns anos eu fui para a saúde geral e depois uma opção minha, né, sair da área da saúde e ir para uma área mais ampla, né, numa gestão pública como um todo, né, onde eu me especializei, fiz meu mestrado e tive a oportunidade de trabalhar, né, junto primeiro com o deputado, Paulo, deputado estadual, né, também secretário de Estado em 3 pastas, e também depois como secretário de governo no município de Santos, e agora 4 anos como prefeito e os próximos 4 anos.
E como você falou, o poder público ele tem os seus deveres, suas obrigações, mas ninguém faz nada sozinho. Quando você vê as pessoas reclamam, prefeito, olha, o colchão jogado na rua, alguém jogou. Alguém jogou. Ah, o morador de rua está com colchão. Alguém, a população de rua, quem mora, não comprou o colchão. Ele pegou de alguém que despejou de maneira irregular e irresponsável. Então, todos nós temos que ter a responsabilidade, né, Cláudio? Então, a cidade ela é formada por todos nós. Lógico, a gente está ampliando agora a limpeza urbana, estou mexendo no código de posturas para poder agir de uma maneira mais firme contra essas irregularidades, de descartes irregulares, de postura, né? Trabalhar junto com a atividade econômica da cidade para melhorar as leis, né? E que a gente consiga agir de uma maneira mais eficiente. Então, a todo momento esse desafio e as mudanças no mundo estão sendo muito rápidas, muito constantes. A gente está discutindo agora, por exemplo, o uso de celular agora, quer dizer, o não uso do celular em sala de aula, né, Cláudia? É uma mudança, né? É verdade. Eu tenho uma filha adolescente, acabou de entrar, ontem foi o primeiro dia na faculdade, e eu vivo batendo nessa tecla. Eu falo, tem que focar no estudo, porque senão eles varam à noite no celular, e isso vem desde criança, né? A gente tem que limitar o tempo todo. Agora, você sempre fala que não existe cidade pronta, é o seu slogan, e realmente, eu acabei de mudar de apartamento, e a gente vê que para organizar um prédio, né? É difícil, porque no prédio passado o pessoal, síndico, tinha um grupo e eram problemas recorrentes, e agora no outro prédio que eu tô, são os mesmos problemas do outro prédio. Eu falo, como é difícil a gente lidar com pessoas e como é difícil ter o comprometimento individual de cada um, porque joga pela janela e ele não usa academia e não guarda o peso. São coisas recorrentes. Imagina uma cidade inteirinha para gerir, né? É bem complicado. Mas é o que você falou, tem que fazer essas campanhas de conscientização para as pessoas mudarem o hábito, porque a informação todo mundo tem. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas tem que mudar o hábito, né? E eu sempre falo também o seguinte, não adianta a lei, né? A mudança na sociedade, ela lógico, a lei é importante, né, para que a gente consiga, mas parte muito do coração, das pessoas quererem cumprir lei, né? Você vê, a Câmara aprovou uma lei que permite cachorro na praia. O que eu regulamentei? Bom, já que a Câmara aprovou, vamos regulamentar no espaço, com horário. E o que você vê na praia? Pessoas de todas as idades, né? Homens, mulheres, crianças, senhoras, às vezes com o cachorro no lugar inadequado, e é a pessoa que sabe que é proibido. Então não adianta ter a lei, né? Mas a prefeitura tem que fiscalizar. Sim, tem que fiscalizar, mas, por exemplo, você pega uma pessoa com um cachorro na praia. Bom, a lei fala que é proibido, mas qual é a sanção que você pode fazer? Você não pode ir lá e pegar o cachorro, é proibido. Você vai multar a pessoa ali? Não tem como. Então é uma lei que visa principalmente a conscientização, né? O poder de fiscalização. Mas se a pessoa não entender a sua parte enquanto cidadão, do direito e do dever, não vai adiantar. Porque hoje tudo é motivo de conflito, tudo entra para a internet. Se você poda uma árvore, porque muita gente vai gostar, porque podou, porque a folha estava entupindo a calha, porque estava caindo coisa no carro. Outros não vão gostar, porque, olha, é a sombra, é o ninho do passarinho. Então, é difícil você chegar a uma unanimidade. Não tem como. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né? A gente falou, população de rua. Metade da população quer que tire a força e metade não quer que tire. Então, você já chegou para mim, né, num fim de semana, reclamação, olha, prefeito, pessoas amigas, Rogério, aqui tem um senhor, que está aqui, está bagunçando e tal, né, em situação de rua, tá, né, você pode, por favor, né, providenciar, aí você manda a equipe de assistência social, aí logo em seguida me ligaram, Rogério, caramba, essa pessoa é gente boa, ele não faz mal para ninguém. Então, é complicado, né, mas a gente tem que fazer o que é devido, o que é necessário, o que é realmente importante, né? E o que está dentro da lei. Ponto. É isso. Né? E sabendo que, como gestor público, você vai agradar muita gente e vai desagradar muita gente. Não tem unanimidade. Mas o fato é que a gente tem que fazer o que é certo, o que é correto e o que é a boa gestão pública. Verdade. Você se inspira em algumas cidades quando você viaja? Você traz projetos para cá? Como é que você se inspira para fazer algumas mudanças na cidade? Eu me inspiro em Santos. Você ouve as pessoas, então? Eu me inspiro em Santos. Eu acho que Santos teve tantos gestores bons, né? Tantas pessoas que tomaram atitudes, né? E eu gosto de história, né? Então, o último livro que eu li agora foi do Silvio Fernandes Lopes, a história desse grande prefeito
né? Tantas coisas, a história dele, as passagens políticas, né? Eu convivi com Paulo Gomes Barbosa, né? Conheci Oswaldo Justo, Paulo Alexandre, Papa, Beto Mansur, Thelma, né? Então, tanta gente, e a gente se inspira na própria cidade de Santos. Santos foi a segunda cidade no Brasil a ter iluminação pública em 1900, na década de 1900. Foi a segunda cidade a ter os bondes, foi a primeira cidade no Brasil a ter um plano de desenvolvimento urbano moderno, que foram os canais do Saturnino de Brito. Foi a primeira a ter o VLT e agora a extensão do VLT. A cidade, ela dá grandes exemplos, né? Mas é lógico, a gente também procura ver o que acontece aí nas outras cidades, né? Eu, por exemplo, agora estou fazendo a revitalização do mercado municipal, e aí você conhece aí mundo afora, Florença, aqui, Florianópolis, mercados em áreas degradadas que viraram atrativos gastronômicos. Então, é o que a gente vai fazer no nosso mercado. Então, há um olhar para o que acontece no mundo, para as tendências. Mas Santos também inova. Por exemplo, o Parque Palafitas. No Brasil é proibido construir habitação sobre água, mas existem de maneira irregular, né, ilegal, que são as palafitas que existem em várias cidades do Brasil. O que Santos está fazendo? É a primeira cidade no Brasil que vai construir palafitas. Conseguimos o licenciamento como um modelo de estudo para provar que é sustentável. Que vamos fazer, vai ter saneamento básico, dignidade para as pessoas. Nós vamos revitalizar o mangue, isso já está acontecendo. Muito legal. Então, isso. Santos é motivo de inspiração, porque ela é pioneira em muita coisa. E eu gosto muito do modelo europeu, né? Eu como filho de português, eu me inspiro muito na cultura europeia. Então, o VLT, que é amplamente usado na Europa, e tantas outras coisas mais, a gente procura ter bons exemplos. Mas a minha inspiração é a cidade e o povo de Santos. Qual foi a sua principal conquista nesse período todo aí, desde que você se tornou prefeito, e também o seu principal desafio hoje? O principal desafio, né, que eu tive, que espero que seja o principal, né, e mais dolorido, foi a pandemia. Sim. Foram decisões difíceis, decisões para salvar a vida das pessoas, que muitas vezes... Foi logo no começo, né? Foi logo no começo, né? A gente acabou tendo que fazer o lockdown, porque ia morrer gente sem atendimento. Então, não aconteceu, porque fizemos o lockdown durante 13 dias. E aí conseguimos manter o número de leitos, reduzir, para que a gente mantivesse a segurança da cidade, quando outras cidades em colapso. E a gente está falando de grandes hospitais, por exemplo, na capital, né? Hospitais como o Sírio, como o Einstein e outros mais, que tinham uma fila de UTI e não conseguia atendimento. Então, esse foi o grande desafio, não tenho dúvida, né? E em relação a realizações, a gente fez tanta coisa, né? O Quebra-Mar, que é bonito, turístico, local visitado, o Valon, um desafio de tantos anos, obras nos morros que protegem a vida das pessoas. Então, mesmo com essas chuvas, hoje, conversando com a Defesa Civil, nada de anormal, né? Só 4 famílias foram retiradas das suas casas de forma preventiva, só isso, nenhum deslizamento fora, né, de risco. Mas a grande obra, que aí é do meu coração, como eu te falei, eu comecei na saúde pública, foi essa policlínica do DIC da Vila Gilda. Porque a dignidade, às vezes é uma comunidade que muita gente fala, olha, o DIC é palafita. Não, o DIC são pessoas que se reconhecem em comunidade. E dá para a gente melhorar. A gente não tem que tirar. Não é isso. A gente tem que reurbanizar. E é o grande desafio da cidade, é o grande desafio que eu impus para o meu governo. Com essa entrega e com tudo que a gente está fazendo, é um desafio que a gente vai vencer. Não completamente no meu mandato, mas a gente planta uma semente e a gente espera que ela tenha continuidade, e é isso que importa, né? A gente deixa um legado para os próximos governos, mas também deixando as sementes que a gente está plantando. Falando em desafio, ano passado você veio aqui em abril e eu perguntei para você como que você se vê daqui a um ano. Aí você falou, eu quero dar mais atenção para minha família, minha netinha vai nascer, minha filha está grávida, e você está conseguindo fazer isso? Difícil, difícil, Cláudia. Assim, as pessoas perguntam, tá surfando? Tá? Não, porque normalmente a gente tem agenda sábado e domingo, né? E quando sobra um tempo, aí você dedica para a família, né? Eu me sentiria egoísta se eu pegasse uma prancha e entrasse dentro do mar, embora isso me fizesse um bem danado, mas também me faz bem estar com a família, né? Também me faz bem
ver a minha netinha, a Sophie, ver meus filhos, né? E cada um tem a sua vida, cada um está trabalhando. Meu filho agora também entrou na faculdade, vai fazer jornalismo em São Paulo. E aí você tenta dividir o tempo com eles, né? E dar atenção. Se você junta todo mundo, é uma atenção coletiva. Mas às vezes você tem que dar aquela atenção pontual para cada pessoa que naquele momento está precisando mais da tua atenção. Verdade. Então, aí acaba não tendo tempo pro Rogério do surf, o Rogério que gosta, às vezes, de jogar um futebol, né? Então, ser prefeito é 24 horas, todo dia da semana. Não consegue nem fazer uma atividade física? Isso eu Treina consigo, mas manhã. logo cedo de manhã. Porque começa a demanda, 9 horas já começa. 3 vezes por semana faço a minha musculação, faço aeróbico, gosto mais da musculação, né? Com o personal, né? Já por causa de problema de coluna, tem que fazer direitinho, com toda a assessoria, né? Um beijão aí pro Will. E procuro fazer 3 vezes por semana. E às vezes não consigo, né? Mas sempre de manhã. Aí começou o dia, esquece, não tem hora para acabar, não tem... Não tem hora para acabar. Não, que hora não você tem, sai da não prefeitura? É bom, você tem sorte de ter a sua mulher do seu lado até no trabalho, né? Então vocês trabalham juntos, isso é bom. É bom por vários motivos, né? Primeiro que ela cuida e sempre cuidou da minha comunicação, né? Comunicação das minhas redes sociais, da minha agenda, né? Então ela organiza toda a estrutura na área da comunicação, né? Agora também aí o baile da cidade teve um papel importante aí junto com a dona Marinês, junto com a Célia, organizar esse baile, o Fernando da Atro, um baile fantástico, muito bonito, muito bem pensado, estruturado. Então ela está sempre me ajudando e me acompanhando. Isso é bom porque ela vive o meu dia a dia. Então ela sabe como foi meu dia. Então não tem aquela de chegar em casa, como foi seu dia? Não, ela sabe. Né? E aí a gente divide, né? As opiniões, as questões do trabalho, ela me ajuda muito. Então é importante tanto para o meu relacionamento e como é importante para mim, enquanto prefeito, ter uma profissional da área da comunicação que ela me dando todo o suporte na minha assessoria. Não sente saudade da odontologia? Sinto saudade do que passou, né? Eu às vezes encontro adultos que falam: prefeito, o senhor foi meu dentista quando eu era criança. Eu falei: caramba, é verdade? Então né? O tempo passando rápido. E as pessoas sempre falando com carinho, né? Daqueles momentos. Aí reviver as amizades, os amigos, os colegas de trabalho, esses pacientes, as histórias que me trouxeram até aqui, sabe? Cláudio, eu trabalhei muito com população em área de risco, né? Nas cotas, principalmente, né? Aquele programa depois que teve a Serra do Mar, né? Que reorganizou a ocupação das cotas, mas em áreas periféricas. E isso me ensinou muito. E é o que me levou. Eu ter trabalhado em periferia foi o que me levou, como dentista, foi o que me levou a me apaixonar pela carreira pública. Porque quando eu estava tratando das pessoas, eu também estava recebendo uma troca de informações, entender a saúde como um processo social, o que levou aquela pessoa àquela condição, quais as dificuldades que ela tem. A pessoa pobre, né? As pessoas com menos renda, elas adoecem mais fáceis. Elas têm mais vulnerabilidade a ficar doente, ela tem menos acesso à saúde, elas têm uma recuperação mais difícil e os danos sociais são maiores, claro. Você imagina alguém que vive na informalidade, emprego informal. Aí ela fica doente. Bom, ela não tem seguridade social. Então, durante todo esse período, a família sofre, né, com renda, com sobrevivência. E o tempo de recuperação e o dano social para aquela pessoa voltar a trabalhar sem nenhum amparo da assistência previdenciária é muito difícil. Uhum. É lógico que hoje, com o SUS e com as políticas públicas, ela tem assistência da saúde, ela tem assistência social, mas o retorno ao mercado de trabalho é muito difícil. Então, esse processo todo, esse olhar para a desigualdade social me trouxe aqui a ser prefeito. Então, eu gosto sempre de olhar tudo que aconteceu na minha vida, né? Para lembrar e entender o porquê que eu estou aqui. Muito bom. Bom, nosso tempo está acabando. Eu nunca termino dessa forma, mas quero fazer um ping-pong com você para as pessoas conhecerem um pouco mais também do seu lado pessoal. Bom, eu ia começar com hobby, mas nem tem hobby, né? Com essa correria toda, só a academia mesmo de manhã. Tem algum hobby? Mas dá para fazer porque concilia com a família. Cozinhar para a família. Isso é bom de... um refúgio. O mar. Um sonho.
poder fazer com que o mundo... ver o mundo, fazer é difícil, acho que tem que ser impossível alguém fazer, mas ver o mundo mais unido. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito por conta da tecnologia. Eu acho que a tecnologia acabou tá semeando muita raiva, né? Muita discórdia. E isso me aflige muito, ver essas desavenças, essas brigas, essa polarização em tudo, né? Inclusive na política e na vida das pessoas. Então, é um sonho realmente de coração, não é coisa de... não é coisa de Miss, não. A paz mundial. Vamos lá. Bom, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Com certeza. Eu sou suspeita porque sou super fã da primeira-dama. E grandes mulheres, né? Que minha avó, uma mulher muito forte, minha mãe, enfim. As minhas filhas, né? E é lógico, a Raíza me ajuda muito. O maior presente da vida? Os filhos e a minha neta. Ser prefeito é? Trabalhar bastante e amar a cidade de Santos. E agora a pergunta clássica que eu faço todo final de conversa é: se alguém quiser ser servidor público, quiser ser prefeito, qual a dica que você dá? Olha, sempre causou espanto um dentista ser prefeito, né? Normalmente as pessoas esperam um advogado, um engenheiro, né? E o que é normalmente, né? Mas para ser prefeito tem que gostar de pessoas e tem que se capacitar. É inconcebível alguém que nunca administrou nada, principalmente na gestão pública, ocupar um cargo de prefeito, um cargo de governador, um cargo de presidente. Você tem que ter o conhecimento da máquina. Como é que você vai comandar algo que você não conhece? Então, como toda a profissão, ninguém começa por cima. Então, não dá para alguém da noite para o dia falar: quero ser prefeito. Se prepare, faça cursos de gestão, passe num concurso público, participe de uma gestão pública como servidor, entenda todo o processo, né? É um caminho. Eu estou, como eu falei, há 37 anos na gestão pública para chegar onde eu cheguei, e passei por tantas etapas, por tantos níveis de gestão pública, e isso me trouxe uma bagagem, um conforto de estar prefeito, né? Não adianta a pessoa ter as ideias, porque às vezes as ideias elas são incompatíveis com a base legal da gestão pública, elas são incompatíveis com uma questão orçamentária, então não basta a boa vontade e querer, ela precisa estar preparado. Você tem uma empresa, você contrata alguém com base no quê? Você vai conversar, vai entrevistar, mas você vai ver o currículo. Ela está preparada? Ela já teve experiência? Você pode dar uma oportunidade para alguém que esteja começando a carreira, mas você não vai pôr ele de gerente. Você vai pôr ele ali na base para aprender e você vai subindo. Como é que você chega com alguém que nunca teve experiência em gestão pública e coloca numa base de decisão, né? Como é que você vai comandar uma cidade e as secretarias se você não tem noção de tudo? Eu monto meu grupo de trabalho, os secretários, mas eu entendo, né, de todas as pastas, né, o necessário para entender se o desempenho está bom, não está, quais são as dificuldades, porque os secretários vêm ao prefeito para pedir ajuda em problemas, né? Se o problema ele consegue resolver, legal. Se ele consegue resolver, é um problema que se resolve. Quando ele vem ao prefeito pedir ajuda, é porque o problema é cabeludo. Então, se eu não tenho a base para achar a solução, fica difícil. Então, comece estudando, ingresse em concurso público, aprenda, esteja antenado na gestão pública, porque é uma missão complexa. E saiba que você vai ter que conciliar a família com a tua vida pessoal. E é muito, muito difícil. Muito obrigada, viu? Obrigada por sempre prestigiar. Obrigado, obrigado. Lembrando que temos episódios novos do nosso podcast todos os domingos, no Spotify, no YouTube e também no site da Tribuna. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.